Deus, aleluia. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar esse dia novo pensando um pouquinho sobre um poder que Jesus traz para nós, que nos concede inteligência espiritual. Ontem eu falei com vocês sobre essa bênção de que o Espírito Santo ele vem para iluminar o nosso entendimento. E essa iluminação traz revelação da palavra e traz uma inteligência que ele potencializa o nosso raciocínio de maneira gloriosa. Ele remove todos aqueles obstáculos e barreiras que faz com que a mente humana seja fraca, seja improdutiva, seja incapaz de pensar profundamente. Queria ler para você hoje o capítulo 2 de Provérbios, que fala exatamente sobre isso. Quero que você escute isso e deixe essas palavras entrarem profundamente no teu coração, porque você vai entender que o Espírito Santo veio para te ensinar. O Espírito Santo ele veio para dar a mão para você e falar: vem cá, filho. Senta aí numa cadeirinha, tranquilo, relaxa, descansa e começa a pensar junto comigo. Porque quando você pensar comigo em fé, quando você usar a sua fé para pensar a minha palavra, usando a tua boca como você está fazendo, e começar a pensar comigo, você vai perceber um fluxo interior. Você vai perceber um poder no teu entendimento sendo lançado no teu coração. E é essa inteligência e a sabedoria que eu vou começar a fluir em você. Eu quero que você aprenda esse processo de meditação e de uma oração meditativa. Capítulo 2 de Provérbios diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Vou repetir esse último versículo. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Aleluia. O que você pode entender com tudo isso que ele está falando aqui? Número 1. Essa inteligência e essa sabedoria não são uma coisa natural da cabeça humana. O que é natural da cabeça humana? É uma inteligência natural. É uma inteligência natural que todo mundo tem. Isso não é isso que ele está falando aqui. Todo mundo tem uma inteligência para fazer uma conta, para projetar alguma coisa. Todo mundo tem esse tipo de inteligência. Num grau maior, num grau menor, mas todo mundo tem. O que ele está falando aqui, neste capítulo, é uma coisa que Deus projetou para que o homem possua, que é uma capacidade espiritual de Deus sobre a nossa inteligência natural. Que é isso que a maioria da população não possui. Ok? Nós temos uma inteligência, uma capacidade de pensamento, mas na maioria das vezes, na maioria das pessoas, essa coisa não está iluminada pela mente de Deus, não está iluminada pelo Espírito de Deus,
não está potencializada pelo Espírito de Deus. E Deus não projetou isso. Deus projetou desde o início que a nossa mente não seja meramente humana. Não comece a pensar por si só. E aí você vai pensar, poxa, mas a maioria da população da Terra pensa por si só, né? Mas eu li para vocês ontem um capítulo de Efésios capítulo 4, em que o apóstolo Paulo diz assim: eu peço que vocês não andem mais como andam também as demais pessoas, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Percebe? A maioria da população ainda não aprendeu esse negócio. Elas nasceram assim e elas continuam pensando na estupidez dos próprios pensamentos, sem receber de Deus um download, uma capacidade divina de entendimento e de sabedoria superior que vem do Espírito de Deus. Então, a Bíblia está ensinando, desde aqui do Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus veio para nos guiar nesse processo de entendimento, de sabedoria, de uma capacidade superior de entender as coisas de Deus, as coisas do Espírito, as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque nós não temos esse conhecimento natural. Nós não temos esse conhecimento, não se adquire numa escola, não se adquire na filosofia humana, não se adquire nas escolas filosóficas, nas academias. Ninguém adquire isso e nada disso. Ele está dizendo assim: filho meu, se você buscar, se você aceitar a minha palavra como regra, se você esconder contigo aquilo que eu quero para você, se você fizer atento à sabedoria, o teu ouvido, se você inclinar o teu coração, a tua emoção, a tua interioridade para esse entendimento, se você criar um clima diário para receber isso, porque isso não é criado, isso é recebimento. Você não vai sintetizar, você não vai fabricar esse negócio de maneira plástica. Você vai receber. Isso é maravilhoso na nossa vida, com Deus. Eu sempre falo para vocês diariamente, a coisa mais importante da relação divina com você é você aprender a receber as coisas gratuitas que estão preparadas pela graça de Deus. Pela fé. É você sentar numa cadeirinha e falar: opa, hoje é dia de receber. E você tem que fazer isso antes de começar o dia, as atividades. Você precisa de silêncio, você precisa de paz, você precisa de estar recebendo de Deus, porque Ele vai falar, Ele vai derramar entendimento. Não está entendendo isso, querido? Você não pode vir na presença de Deus sem a expectativa. Guarda essa palavra, guarda. Ninguém vem na presença de Deus sem esperar que Ele vai manifestar o que Ele diz que vai. Se chama expectativa. Quando eu venho na presença do Papai, eu já sei que eu vou receber um monte de coisa gloriosa no meu entendimento. Eu já tenho essa expectativa, essa fé, e eu vou recebendo, porque isso é promessa dele. Eu vou receber entendimento. Eu não saio daqui de maneira estéril. Eu não saio daqui e falo: cara, hoje foi frustrante, eu não escutei nada de Deus, eu não tenho nada. Não, eu saio daqui sempre muito mais cheio do que eu cheguei aqui. Aleluia. Amém? Porque isso é uma promessa para os filhos, é uma promessa certa. Amém? Então ele diz: se você procurar isso como prata, como tesouros escondidos, entendeu? Porque tudo isso é mais precioso do que dólar, do que dinheiro, do que bolsa de valores, do que investimento. Porque toda essa sabedoria que ele começa a fazer você conhecer
é poderosa para fazer com que você aprenda, inclusive, a ganhar mais dinheiro, a ser mais próspero, a ser mais efetivo, a ser mais produtivo, a ser mais criativo. O Espírito Santo, ele tem poder de fazer você ter novas ideias de negócio que você não tinha antes. Está entendendo? Porque o Senhor não ensina somente as coisas espiritual, Ele ensina a você todas as coisas que você precisa na vida. Jesus falou assim que o Espírito Santo, ele veio para nos ensinar todas as coisas. Amém? Mas ele começa basicamente ensinando o conteúdo espiritual da sua própria palavra. Ele diz assim: então você entenderá o temor do Senhor. Ou seja, sabe por que as pessoas, elas vivem de uma maneira destemida? Elas vivem, essa palavra destemida significa a vida não tem uma medida de, deixa eu ter cuidado aqui, porque a minha vida não pode ser vivida de maneira descuidada. Isso é falta de temor a Deus. Ok? Todo mundo que acorda pela manhã e dorme de noite, passa o dia inteirinho fazendo a sua própria vontade, o seu próprio coração, passou por um processo diário sem temor do Senhor. Não existe o temor de falar, eu preciso andar com o Senhor. Eu não posso andar avulso. Andar avulso é andar sem temor do Senhor. Está entendendo isso? Ele diz aqui, se você receber essa sabedoria, você vai começar a entender o que é o temor do Senhor. Versículo 5. Temor do Senhor não é medo de Deus. Temor do Senhor é você dar passo junto com o passo dele. É você aprender essa dinâmica da dança com Deus, da harmonia com o seu espírito. De fazer o que ele está fazendo, de falar o que ele está falando, de pensar o que ele está te revelando. É essa simbiose, é essa unidade, é essa procura constante de estar unido com esse espírito tutor que habita em você, que se chama temor do Senhor. Você está entendendo isso? Você não andará segundo a carne. Você andará segundo a glória do Espírito. A carne vai te dar um desejo e você vai falar, não, esse desejo aqui eu não vou fazer porque não tem nada a ver com o Espírito, com a verdade. Não tem nada a ver com o que Deus está me ensinando interiormente. Então, tem certas coisas que você vai descartar. Mas tem outra coisa que você vai abraçar, porque o temor do Senhor faz isso. Amém? Diz assim, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Sabe esse Deus que criou o cérebro humano? Sabe as pessoas super inteligentes que você vê por aí? Foi Deus que criou a cabecinha. E a palavra de Deus diz que Ele agora quer derramar um conteúdo espiritual de poder e de sabedoria e de inteligência. Está vendo como que inteligência não é meramente o QI racional? Inteligência mesmo é um derramamento de luz do Espírito de Deus na tua cabeça, no teu entendimento, nas tuas emoções, no teu interior. E você vai começar a entender essa coisa e vai falar, Deus amado, como eu precisei disso na minha vida toda. Como que eu preciso desesperadamente de entendimento diário dessa inteligência superior de Deus na minha cabecinha pequena. Nossa cabecinha é um amendoinzinho pequenininho, cheio de defeitos. Mas sabe o que o teu pai quer fazer com você? Senta aí, filho. Você vê que ele começa, o capítulo 2 começa com a palavra filho meu. É com esse carinho.
da intimidade, do cafezinho, da cadeirinha, que Ele quer tratar esse derramamento. Filho meu, senta aí. Está sentadinho? Sim, Senhor. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, se você não for rebelde, está vendo como que você tem que interpretar a palavra? Se você não for rebelde, se você não for uma pessoa estúpida, que não para me escutar, que vive na correria e na pressa, você pode começar a interpretar a palavra de Deus nessa realidade, nesse nível. Se você aprender a esconder dentro do teu coração o que eu te falo, o que eu falo na palavra, o que eu revelo, e vai fazendo toda uma analogia na tua intimidade com o Pai. Filho, inclina o teu coração para mim, me dá a tua alma, porque eu não posso fazer nada em você sem você participar. Você tem que ter a inteligência de entender que eu não vou violar o que eu criei. Eu não violo a tua vontade. Você precisa se apresentar voluntariamente para aprender. Você nunca será cheio daquilo que você não quer. Você está entendendo? Você nunca será poderoso se você não quiser ser poderoso. Você nunca será vitorioso, cheio de sucesso divino, se você acordar todo dia na estupidez da ignorância, de ignorar os meus caminhos, de você ignorar os meus princípios para a tua vida. Está entendendo, querido? Então, isso é a coisa mais importante que eu tenho para ensinar hoje para você. Você precisa se apresentar para ser um vaso receptor dessa glória, dessa inteligência, dessa sabedoria derramada. E você vai perceber que isso acontece de verdade, não é uma teoria. Você receberá o entendimento, você receberá o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, está escrito. Ele não vende. Isso aqui não é uma troca, não é uma moeda, é uma concessão espiritual pela graça, porque o Senhor concede as coisas dele pela graça e não pelo teu merecimento. Não vai pensando que você chega diante de Deus e apresenta razões para que Ele faça nada. Não. Fala humildemente, Paizinho, eu tenho tido uma cabeça meio burrinha, meio tapada, meio devagar, quando eu só penso na minha própria vidinha e eu vejo que a minha vidinha não está funcionando de jeito nenhum. Eu posso ter até um certo sucesso, posso ter até um dinheirinho guardado, mas a minha vida como um todo não tem harmonia, não tem paz, eu não tenho direcionamento, eu não tenho diretriz, eu não tenho sabedoria para os relacionamentos, eu não tenho sabedoria para as coisas de modo geral, porque está faltando, Deus, uma iluminação aí maior, e eu estou me humilhando diante de Ti hoje. Eu quero sentar numa cadeirinha e um dia você vai comprar essa ideia, porque de tanto que eu falo, você vai falar assim, cara, acho que eu vou comprar essa tal dessa cadeira aí reclinável, que o pastor tanto fala. E vou aprender a sentar nessa cadeirinha aí, e com a palavra de Deus, e com o Espírito Santo, e com o meu cafezinho, e vou começar a ter o prazer de receber de Deus, de cantar com Ele, de falar, Paizinho, que glória maravilhosa receber do Senhor essa inteligência diária, essa iluminação do Espírito na minha vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito comece a conceder a todos esses que estão me escutando essa capacidade de receber. Que coisa maravilhosa na vida espiritual, Deus, é receber de Deus, receber do Senhor. Porque de graça recebe e de graça se dá. Tudo que nós estamos recebendo aqui é porque a gente já está apto para dar para os outros, para ensinar para os outros. Ei, você precisa sentar com Deus, você precisa receber. Nós estamos recebendo e dando a vitória, dando paz. Amém?
É verdade, queridos. A paz. Veja só, eu tenho testemunho assim de muitas pessoas que falam: pastor do céu, quando você está falando, eu tenho até medo de estar dirigindo, porque vai me dando uma paz que eu vou começando a dormir, né? Só que essa paz, ela não é do Israel Carvalho Silva, a minha pessoa humana. É uma transmissão do que eu recebo. Eu estou transmitindo a paz que está dentro, a paz que eu recebo do Espírito Santo que está aqui comigo, nesse momento, falando com você. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor desperte no coração deles esse desejo de ser receptáculo, de ser um vaso que recebe e vaza, esse fluxo, essa correnteza diária de entendimento e de sabedoria celestial, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Faça isso e você será vencedor em nome de Jesus. Amém.